Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e tenho a satisfação, a grata satisfação, a alegria de conviver no programa de hoje com o padrinho Tico Barreto, da Escola da Aya Umbanda Coral. Padrinho Tico Barreto, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom, que nos auxilia nesse instante, nesta aproximação. Boa tarde. Boa tarde, senhor Afonso. Boa tarde a todos os espectadores, pessoal que acompanha seu canal. Quero agradecer profundamente a oportunidade de poder falar um pouquinho da história, né, da história da minha família, dentro da questão da religião, desses mistérios. É um grande prazer. Muito obrigado. Para nós é uma satisfação, é uma honra tê-lo aqui conosco. Antes de apresentar o padrinho Tico Barreto, eu quero agradecer a todos aqueles que estão enviando e-mails, sugerindo convidados, sugerindo perguntas, que o nosso programa é gravado. Então, a intervenção dos ouvintes e telespectadores é feita por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Faça a sua sugestão. Quem você gostaria que viesse aqui para ser entrevistado? Que perguntas você faria? Na medida do possível, da conciliação das agendas com os convidados, nós vamos trazendo, como estamos trazendo hoje, o padrinho Tico Barreto, que foi sugerido por várias pessoas que me mandaram e-mails. Vou falar um pouquinho, portanto, do nosso convidado, o padrinho Tico Barreto, que está conosco aqui. Ele é vice-presidente do Templo Olhar Divino. Ele é padrinho, nós vamos saber daqui a pouquinho o que significa essa expressão, padrinho desde os 18 anos de idade. Ele é filho da madrinha Nique Coral e neto do padrinho Natalício Barreto. O padrinho Tico Barreto é fundador da Universidade do Templo Olhar Divino, uma escola da Umbanda Coral. Encontro entre as culturas afro, cultura indígena, cultura do povo do Oriente e cultura dos povos do deserto. Padrinho Tico Barreto é cineasta, profissionalmente ele atua como cineasta, produtor executivo de cinema e preparador de elenco. Ele é graduado em produção cinematográfica pela Universidade Paulista, a Unip, em 2018. Ele é formado em liderança pelo Instituto Nacional de Excelência Humana e em Alquimia, na Fundação Harmonia. E as perguntas já estão aqui conosco. O que é Aya Umbanda, padrinho Tico Barreto? E de onde ela surgiu? A Aya Umbanda existe também em outros países? Cara, o fenômeno da Umbanda, ele é um fenômeno muito mágico que acontece e sempre aconteceu em vários lugares do mundo, que são encontros de culturas e de religiões que vão desenvolver suas chaves para ter contato com o que a gente pode chamar de divino, né? A experiência com o divino, não só através das escrituras, né, e os livros, mas através das práticas, onde o aprendizado está no contato físico com a força, né? Ali com a entidade, com o elemental, através das manifestações, das atuações, incorporações, né? Trabalho onde o corpo ele entra em contato com uma informação espiritual muito forte, né? Além do contato que a gente tem através da estrutura. Então, esse fenômeno Umbanda, em si, se a gente for ver na história da humanidade, ele aconteceu em muitos momentos. E no Brasil, a gente tem a sorte de, além de todas essas coisas ligadas com a questão da colonização,
mas a gente tem a sorte de poder, diante desses encontros que o universo trouxe aqui para essa nação, como esse monte de cultura, aonde elas chegam nas interfaces da questão da religiosidade, né, a cosmologia, como você entender os fenômenos da natureza, os fenômenos espirituais, as ressonâncias e frequências, enfim, cada uma traz uma série de coisas do imaginário, aonde, se a gente for perceber e estudar, estamos falando da mesma coisa, né, de fenômenos da natureza, do sol, das estrelas, né, forças espirituais, de pessoas ancestrais, pessoas que foram, então, ela já acontece há muito tempo. E aqui no Brasil, por sorte, né, eu vim da história do meu avô e da minha mãe, ali acontece um sincretismo muito especial, porque em cada parte do mundo o sincretismo é de um jeito, né? Que são ali os encontros culturais daquela época, daquele momento. E aqui no Brasil, após a abolição da escravatura, do conhecimento que os negros trouxeram, a de encontro com o que já tinha na floresta, que são as tribos de origem dos povos da América do Sul, né, dos povos peruanos, maias, incas, astecas. A gente teve uma colonização que ela foi acontecendo por dentro, de herança, né, dos povos que são originários, além de outros encontros. Então, a Umbanda Coral, ela nasceu, ela é a terceira geração de um trabalho que vem do meu avô, que é o trabalho tradicional, né, que é a Umbanda da forma mais antiga e simbólica, né, dentro do sincretismo. E aí minha mãe trouxe através do mentor, minha mãe tem um mentor árabe, né, que é o Sr. Jacksoma, que é do povo do deserto, trouxe uma série de chaves de informação, e aí ela entendeu a Umbanda num outro lugar, né, com a intervenção, né, com o casamento com esses conhecimentos também do deserto. E aí, quando veio a terceira geração, que é o trabalho que eu desenvolvo, a gente trouxe já o sacramento da ayahuasca, que ele é um sacramento litúrgico, é como se fosse uma hóstia da Igreja Católica, mas ela é um sacramento que vem dos povos originários da América do Sul, peruanos, né? Então, aí é onde ela tem conexões com outros signos e outras fontes de conhecimento, né? Através do conhecimento da arte, do transe, enfim. Padrinho Tico Barreto, vamos assim, bem práticos, porque o pessoal que nos acompanha, o nosso povo, quer conhecer. Tem perguntas que podem parecer para o senhor, podem parecer simplórias, mas aqui nós queremos aprender, queremos conhecer. Efetivamente, qual a diferença da Umbanda tradicional que todos nós conhecemos, que já tivemos a oportunidade de comparecer a um ritual, presenciar esse espetáculo, esse belíssimo encontro religioso? Qual é a diferença entre a Umbanda tradicional e a Aya Umbanda Coral, na qual o senhor se encontra? Tem algumas coisas bem interessantes que a gente coloca, a gente entende como primor do ritual, a questão da musicalidade e encontrar em todos esses povos que unificam ali essa musicalidade, como é que são os cantos devocionais, os hinos, os pontos firmados, né? Então a gente tem muitas coisas que vêm dos negros, coisas que vêm dos indígenas, que são os saitis, que têm um outro tipo de instrumento, de chamada. A gente também tem músicas maias, tem músicas dos povos hebreus. Então, a gente trouxe uma série de quantidade de artes. Então, tem isso, uma dessas coisas, eu não coloco como uma diferença, né? Eu coloco como um lugar onde a gente tem um foco de atenção para desenvolver, né? Então, a gente desenvolve esse estudo com vários povos da sua musicalidade. E uma coisa essencial que tem em relação ao trabalho do meu avô é a questão da ayahuasca, que é uma planta de poder, é um enteógeno da floresta, é o chá do Santo Daime, e que ele, na Umbanda, mostrou que esse patrimônio das plantas sagradas da religião é uma coisa que não acompanha apenas também o povo indígena, todos os povos, nas suas práticas xamânicas, que são práticas de contato com a sua natureza mais primitiva,
na floresta, sempre tem uma planta onde eles consagram esse contato com essa tecnologia da floresta, da natureza, que é mais antiga do que a gente, né? Então tem essa outra ferramenta de descoberta para o estudo do médium, né? E que junta de uma forma linda. Então foi algo que eu trouxe para dentro da minha família, através de alguns contatos que eu tive um tempo que eu fiquei na floresta, pude conhecer esse patrimônio que a gente tem, e aí eu trouxe e isso encaixou de uma forma incrível, e depois a gente foi entendendo como coisas da família, que nem a história do cobra coral, com a história da Jurema. Se a gente for ver e pesquisar na internet, a gente vê que é uma história muito antiga do nosso imaginário brasileiro, que é a história de amor de índios de tribo diferente, e o cobra coral, lá na história, ele é chamado de Rei Huascar, que é o imperador Inca, que é da onde veio toda essa questão da cultura da ayahuasca, e junto com a Jurema, que é uma índia de outra tribo. Então, são amores de tribo diferente. E a confecção da ayahuasca, você junta um cipó, que ele dá numa parte da floresta, junto com uma folha que dá numa outra parte, aí você tem uma alquimia, e aí você constrói essa medicina, né? Que não é apenas uma planta com os seus princípios ativos, né? É uma mistura. Enfim, então, isso é o que trouxe essas... eu não sei se a gente pode ter diferença, porque cada uma tem o seu modo de fazer, né? Na Umbanda, a gente tem as plantas como planta de poder, né? Plantas ritualísticas. Nós já recebemos aqui, Padrinho Tico Barreto, representante do Santo Daime, do Templo do Santo Daime, aqui de São Paulo, que veio explicar um pouquinho a respeito da ayahuasca. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: tratando-se de uma planta, todas as plantas são abençoadas e todas elas trazem um benefício para a humanidade. E se tratando da ayahuasca, que, como o senhor explicou, ela é utilizada no ritual da Aya Umbanda Coral, como ela tem um efeito alucinógeno, existe uma preocupação, assim, digamos, com a saúde das pessoas que eventualmente podem ter uma reação diversa, uma reação negativa diante da ingestão da substância dessa planta? Como é que funciona, assim, essa preocupação na hora do ritual? A gente tem a preocupação, sim, né, porque é um estudo religioso muito antigo, é uma coisa que acompanha a história da evolução, até mesmo do pensamento humano, da nossa inteligência, né, porque a gente remonta nosso direito vegetalista, né, que é também o consumo das plantas, a gente chama de enteógenas, de ajudar na descoberta dos nossos fenômenos mentais, psíquicos, emocionais, vem de culturas milenares, que a ideia está associada a quando o homem começou a caminhar e se alimentar das frutas caídas do chão, se alimentar dos cogumelos, ajudou no desenvolvimento até da construção do cérebro, esse cérebro que a gente chama de inteligente agora. Então, um direito muito antigo que, ao longo da evolução da humanidade e da religião, colocaram a questão das plantas e dos estudos psicodélicos mentais e espirituais, tiraram da religião, né, assaltaram da religião e jogaram num monte de lugar que na indústria farmacêutica, e também que a gente vê uma série de plantas que antigamente elas eram de rituais, hoje no paralelo, né, nessa história paralela. Então, tem uma coisa muito interessante, tipo assim, como é um estudo do psiquismo, dos nossos potenciais ancestrais, informações que estão a nível de DNA, conhecimento ancestral que está no nosso corpo, né, que a ideia é uma leitura corporal do que cada pessoa tem, que ela traz de informação. Envolve a mente e como a mente ela vai computar essas informações e reorganizar e entender isso acoplado na nossa vida cotidiana. Então, essa experiência com o divino, essa experiência que a gente chama de... é o transe, né? Que é um contato súbito com uma verdade, uma epifania, né? É um contato súbito com uma revelação, ali é o apocalipse que a pessoa vai ter pessoalmente, né? E o que acontece? Na ayahuasca, ela é diferente de qualquer outra forma de você pesquisar isso, porque ela tem uma quantidade certa de DMT, que é o princípio ativo. Só que o DMT ele não é um corpo estranho apenas sintetizado. Ele é um componente
que o nosso próprio corpo produz em muitos momentos da nossa vida, principalmente quando a gente dorme e vai sonhar, que ele é o componente que constrói o sonho através de informações do nosso inconsciente, informações ancestrais, resquícios do dia a dia. A gente tem o filmezinho do sonho, né? A ayahuasca, com a quantidade de DMT, quando você está num ritual protegido por isso, né, com música, um lugar trabalhado espiritualmente, com egrégoras de forças tomando conta, um entendimento ancestral dos povos, você cria um ambiente ressonante magnético, na qual esse ambiente, com as forças espirituais, é protegida para essa experiência. A experiência do psiquismo, de você perceber a espiritualidade, não apenas entender ela através dos livros mortos, né, qualquer um que seja, mas perceber pelo contato súbito com a visão da coisa, enxergar, né? Ela dá este lugar. E cada um vai enxergar aquilo que está próximo de uma realidade que ele vai conseguir computar, porque Deus é muito misericordioso, né? A tecnologia que foi criada, ela também é muito inteligente. Então, é protegido para isso. E quando a gente fala de enteógeno, a palavra ela lembra o conhecimento de Deus dentro de si, né? De algo que a gente faz parte de um grande órgão gigantesco que é Deus. A gente está dentro de Deus, e ao mesmo tempo Deus está dentro da gente. Você sente uma relação não apenas de que você está no lugar e a divindade ela está num lugar sempre muito fora, inacessível, que você precisa ter essa distância para adorar uma imagem, ou adorar um sol, ou uma lua, lugares que estão muito longe. É quando você tem a oportunidade de perceber dentro da sua própria tecnologia corporal a divindade na criação, na matéria, nas pessoas, uns aos outros, dentro, né? Perceber o plano espiritual, nos dá essa chave, né? A gente tem esse direito de ter essa descoberta espiritual, não apenas através dos livros, através das práticas, onde elas ficaram restritas aos grandes mosteiros, aos grandes reis da antiguidade, né? Seja lá Cleópatra, seja lá os povos que detinham esses mistérios, ou o Vaticano, da forma com que ele também cavou as informações. Então, é um direito humano e nosso. E na Umbanda, numa coisa que até então a gente vê ali no fenômeno de mistura, uma coisa meio mestiça, que está ali buscando sua representatividade, né? Passou por um processo estrutural de perseguição de várias religiões, que às vezes se julgam até muito mais inteligentes, ou muito mais detentora do conhecimento, né? Porque esse conhecimento ele vem de um índio, de um preto, de alguém que você, né, tem questões do racismo estrutural. Então, ela é uma resistência, né? E é ali que está nascendo realmente o pensamento de entender um corpo de Cristo novo, assim, além das coisas para se adorar, mas a coisa viva, né? Então, Padrinho Chico Barreto, tem muita pergunta aqui, então eu estou aqui ansioso para dar voz aqui aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que querem saber sobre esse templo Olhar Divino que o senhor fundou, aonde ele se localiza e quais são as atividades praticadas no templo Olhar Divino. E aproveita, já engrenando aí, ganhando tempo, o senhor falar um pouquinho dessa universidade, dessa escola da AIA Umbanda Coral. Bom, vamos lá. Eu não fundei o Templo Espiritual Olhar Divino, nem a congregação. É uma história de 57 anos, vem do estatuto que meu avô construiu, concebeu, junto com alguns amigos, e dali veio o trabalho da minha mãe, que ela já faz há uns 25, 30 anos, e depois, há uns 18, 19 anos, eu venho junto com um grupo de pessoas desenvolvendo o trabalho da Umbanda com esse entendimento de escola. O que a gente está fundando agora? Porque a gente tem a sede, que fica na Philips, que é o que meu avô construiu, temos a congregação, que é a Ponte Grande, onde minha mãe construiu, que dá para um número de pessoas. Agora a gente vai para um passo de, num sítio, construir um lugar onde a gente consiga receber as 1000 pessoas dentro de uma orquestra musical para cantar, para fazer o nosso trabalho ritualístico, ele é musical, e ao mesmo tempo a gente desenvolve de fato o que será a universidade,
que é um modo que a gente está concebendo de formar pessoas, o especialista, até no nível de pós-graduação lato sensu, de como a gente vai poder contribuir com pessoas que vão querer ter uma especialização em ciência da religião, estudo do DMT, dos sonhos, do psiquismo, o quanto isso está associado com a medicina agora, tendo minha mãe, a madrinha Nick, também defendendo uma tese agora no campo dela de mestrado, tudo mais. Ela fez também, escreveu um artigo para uma revista científica do Reino Unido sobre a cura que tem todos esses processos mentais e psíquicos, emocionais, para o entendimento do campo astral, do campo espiritual, eletrônico. Ela conseguiu colocar um artigo que casasse esses dois pensamentos dentro de um contexto de medicina, né, de uma medicina de um novo momento, né, uma medicina de nova era. Então, é importante estar assumindo esse caminho, assim, enquanto que a religião, a psicodelia, né? E se a gente for ver, todas as religiões tiveram a essência numa pessoa que estava em algum lugar e tomou alguma planta e aí recebeu ali 10 mandamentos ou recebeu uma informação, então é tido como um filósofo, é um louco, é um santo, é um iluminado. Quem é esse ser que em algum momento recorre aos conhecimentos mais antigos da humanidade, que é ter plantas sagradas que te dão uma percepção de mundo, de corpo, de dimensões, de eletricidade, de corpos ressonantes, e a gente entendeu quanto que a religião e o conhecimento de Deus está associado a tudo isso, e não apenas escrituras, que são muito valiosas, que é quando tenta se codificar o conhecimento, né? Só que quando se tenta se codificar o conhecimento, ele já vem de um contato com este lugar do conhecimento com o divino, né? A escritura é um segundo momento, né? Então a humanidade ela começa um movimento agora de chegar no conhecimento espiritual através da prática. E isso, graças a Deus, a gente está vindo e vai ver de pé, né? Como será isso no mundo. Padrinho Tico Barreto, onde é que fica o Templo Olhar Divino? O Templo Olhar Divino, a congregação, né? Porque agora a gente não está com sítio, a gente está construindo isso. Fica ali na Ponte Grande, próximo do Shopping Internacional, do Habib's. A gente tem uma série de disciplinas de estudo, tem a formação de médium. São Paulo, desculpe, é São Paulo? Não, é Guarulhos, ali na Avenida... Guarulhos, shopping. Então vamos lá, fica próximo do Shopping Internacional de Guarulhos, é isso? Ali numa Avenida Guarulhos, isso. na altura daquele, uma loja de pet bem grande, ela está num espaço de chegar. Muito bem. Então nós vamos perguntar agora o seguinte, nós estamos conversando com o padrinho Tico Barreto, que nos deu a satisfação de aceitar o nosso convite na tarde de hoje, pois as pessoas que nos sugeriram estavam curiosas a propósito de saber o que era isso, Umbanda coral. E ele está aqui respondendo com muito carinho, com muito respeito e com muita alegria também, que nós sentimos muita vibração nas suas palavras. Padrinho Tico Barreto, dentro das disciplinas da Umbanda coral e das atividades do Templo do Olhar Divino, que é fundado pelos seus familiares, pela sua família, o senhor é fundador da Universidade Templo Olhar Divino. Então, só colocando as coisas certinhas. É praticado algum processo de cura da alma, de cura do corpo físico? Quais são as atividades? Existem atividades assim voltadas para as pessoas que, por questões de saúde, batem na sua porta, por assim dizer? Tem sim, os trabalhos de quarta-feira, às 20 horas, são os trabalhos da Corrente do Oriente, se trabalha também muito essa questão do deserto, é um trabalho onde a madrinha Nick, minha mãe, ela orienta, né? E é onde ela canaliza também as forças do mentor, que é o Sr. Jacques Soma, é um mentor árabe. Ele funciona como um pronto-socorro mesmo de pessoas que estão em algum tipo de vulnerabilidade espiritual, e elas também compreendem as vulnerabilidades emocionais e mentais, que é a forma com que essas pessoas chegam, às vezes, nos terreiros, nos templos, né? Querendo ser ouvidas, com uma série de mazelas mentais, emocionais, dores de todos os modos, e muitas dessas dores elas vão se fisicalizando, né?
A gente tem um entendimento de que esses desarranjos, eles começam primeiramente mentais, emocionais, energéticos, numa outra camada, e aí chega um determinado momento que aquilo fiscaliza. E aí é quando é uma medicina mais difícil, que é essa medicina do sangue, ela precisa fazer ali o corte, adentrar o corpo. Existe uma medicina, uma cura, que ela não sei se eu posso dizer que ela é uma medicina preventiva, mas ela é uma medicina da própria consciência, da percepção de estar vivo no momento, tentar ativar nas nossas células uma programação antiga de autocura que nas nossas células elas têm, que vem da célula-tronco, do começo da nossa geração. Elas vão se cansando, aí vão começando a replicar células que às vezes também vão ficando cansadas, aí tem células que vão se rebelar, a construção do câncer, um montão de coisa. Quando a gente começa a tentar entender a coisa do campo mais sutil até o físico, promove-se uma série de curas, porque tem muitas coisas que elas começam a aparecer primeiro por esse aglomerado invisível, né? Então a gente tem muitos relatos, né, com a ayahuasca, o DMT, né, como eu estava falando, o nosso corpo ele produz quando a gente nasce, né, quando a gente nasce, a mãe na hora de parir, ela recolhe todo o DMT do corpo e passa para a criança, que dura até os 7 anos, onde a criança vive naqueles mundos dos sonhos, é como ela enxergasse o planeta Terra como um lugar novo onde ela está entrando, é como se fosse um ser que vem de uma outra dimensão, de um outro planeta e está ali, e até os 7 anos ele vai se encaixando naquilo e tem um imaginário. Quando a gente morre, né, o nosso corpo ele pega todo o DMT de todas as células e constrói um filmezinho ali de tudo que a gente fez de bom ou de ruim na vida, e a gente vai ter aquele juízo final, né, de uma certa forma de práticas, vai se absorver na nossa própria consciência, né? Quando a gente conseguir olhar para a nossa vida toda como um filme, e ali é o momento do DMT, que enquanto o cérebro ainda está vivo, né? Ele está ali ainda operando e teve toda a morte física, mas o cérebro tem alguns segundos, né? E isso é computado muito rápido. E também o corpo produz quando a gente dorme, né? E aí nos rituais, então o DMT ele tem um poder de fazer com que as nossas células comecem a entender suas programações mais antigas de autocura, né, os nossos processos mentais de avaliação da nossa própria realidade das pessoas. Você vai naturalmente tendo um encaixe melhor na sua vida ou na sociedade por conta da sua ampliação de visão, até em relação à própria sociedade, a si mesmo. Então, é um fenômeno planetário isso, né? Graças a Deus. Padre Eutico Barreto, na Umbanda, a Umbanda Coral, existe o sacrifício de animais, o abate religioso de animais, oferendas de alimentos e bebidas aos orixás? Essa é a pergunta. Olha, na Umbanda que a gente vem praticando desde a época do meu avô para minha mãe, a gente nunca fez abate, assim. A minha mãe, ela teve uma orientação do mentor dela, que é o próprio Sr. Jackson, um mentor árabe, de que a partir do momento que a gente assumisse algumas outras responsabilidades dentro do estudo das culturas, a gente não precisaria mais utilizar o sangue como forma de sacrifício a absolutamente nada, porque as coisas a gente já está num outro momento da humanidade. A gente está pavimentando um outro momento em que a gente entende que tudo já é o próprio sacrifício. A vida, por se manter viva, é o próprio sacrifício da sua existência. Então, só o fato de estar no lugar ali, prestando aquele serviço, limpando o chão, montando a ritualística toda, a gente já está é o sacro ofício, né? Já é um ofício sagrado. Você já está ofertando a sua vida para esse entendimento da humanidade um pouco mais abrangente, para que a gente possa ir erradicando as guerras, que a gente possa ajudar a ciência, as grandes instituições da humanidade, a gente conseguir gerir a humanidade com mais paz, sem tanta morte, sem tanto presídio, sem tanta coisa, né, digamos, que não é no seu curso natural, né? Enfim, então tem esse lugar assim, né? A Umbanda, né? A gente está recebendo agora como universidade é um pouco do conhecimento desse estudo, assim, dessa diversidade de coisas que a gente tem, né? Agora, da parte do meu avô, é a Umbanda tradicional mesmo, mais ligado com o fenômeno dos orixás, como os orixás se apresentam, toda
aquela junção de personagens que são mais brasileiros, que aí tem o baiano, tem ali o preto velho, tem a linha das águas, então traz todo esse imaginário. O da minha mãe, ela já trouxe a questão mais dos povos do deserto, e o nosso a gente trouxe a ayahuasca e conseguiu manter toda essa gama de conhecimento ali convivendo junto, né? Descobrindo a religião junto. Então, basicamente, é um pouco desse lugar. Muito bem. As entidades ou espíritos que se manifestam no ritual da Aya Umbanda Coral são as mesmas classes de espíritos que se apresentam na Umbanda, como, por exemplo, a Bombongira ou Pombagira, como alguém chama, os Umulus e os Pretos Velhos, são as mesmas entidades? Você sabe que isso é uma pergunta muito curiosa, né? Porque a gente tem que ver nesse imaginário da Umbanda, do espiritismo, do que acontece ali é como se fosse um elemento de fora, um espírito de fora que morreu, fica vagando, ele invade o seu corpo e aí ele domina a sua máquina e tem ali uma atuação, utiliza a gente apenas como um instrumento. Esse é uma visão do fenômeno e ele acontece em muitos momentos, mas primeiramente, antes da gente conseguir incorporar coisas que estão ali, seja espírito, seja orixá, seja elemental, seja coisas que estão ligadas à nossa origem estelar, através do nosso DNA, a gente passa por um processo que é de limpeza da nossa própria mentalidade emocional, que a gente começa a incorporar coisas de nós mesmos, assim, você vai trazendo sua corporalidade mais antiga, a corporalidade do vô, no bisavô, no ancestral. Então, às vezes o contato ali da manifestação, ele é mais uma coisa de dentro para fora do que de fora para dentro. É uma incorporação de uma antiguidade. A gente, em outras vidas, foi indígena, a gente, em outras vidas, viveu na África, a gente, aqui, quem está aqui no Brasil, já viveu em todos os continentes que teve no planeta, porque a gente faz isso no DNA. Quando você vai incorporar, é uma coisa como se os mortos se levantassem por dentro de você, né? E isso aí está até em escritura, né? Cristo já falava disso. É como se essa antiguidade a nível ancestral de DNA molecular acordasse. Tudo que a gente foi em outras vidas sai do véu do esquecimento depois que a gente reencarna agora e elas acordam nesse corpo. A gente tem também direito a acesso a essa tecnologia, ela é muito antiga, né? E isso é um segredo da religião e principalmente da religião brasileira desse encontro, né? Onde tem as chaves, né? Então a incorporação é um pouco dessa chave desse conhecimento, de você conhecer Deus primeiramente através da sensação física, dessa dança do embalo, a dança dos orixás, o que for suas entidades, a forma com que ela se manifesta, porque você está trazendo uma antiguidade a nível ancestral de DNA e o que a gente acredita que assim tem mais seguro para se conhecer Deus é através de uma linhagem ancestral. Tudo que tem de fora são projeção de imagens de coisas que em algum lugar a gente viu dentro, né? Seja a forma com que as culturas vêm tentando explicar Deus, tentando explicar o princípio da criação, né? A gente tem um entendimento de que nós estamos ligados nessa grande rede da divindade, então é por dentro dela. Então, a incorporação é o oposto do que as pessoas acham, que é uma possessão de alguma coisa que pode ser boa ou não, suja ou não, ou de Deus ou não, sempre dentro de uma ideia separatista, colocando o que é X, o que é Y, o que é bom, o que não é, o que é de um povo, o que é de um outro povo. Às vezes, no plano espiritual, os símbolos, os significados são mais ampliados, né? Não tão reducionista, no sentido de categorias, né? Então, tem esse fenômeno, né? E também na Umbanda, que a gente pratica com a ayahuasca. Né, o senhor perguntou, mas todas as Umbandas são assim? Não. Cada Umbanda ela é a manifestação daquela pessoa que recebe aquilo da mão de um padrinho, de uma madrinha, de um vô, de uma avó, recebe alguma antiguidade cultural. Só que a pessoa ela recebe aquilo e ela também concebe ali algo que é ligado com um novo momento que aquilo está sendo praticado. Então, ali aquilo dá uma contextualizada, né? Padrinho Tico Barreto, a entrevista vai chegando quase ao final, aí eu vou pedir uma resposta resumida do senhor, porque ainda tem outras questões aqui, não sei se vai dar tempo. Senão, o senhor volta aí, vamos buscar aí nas agendas uma nova oportunidade. Mas, olha, o senhor se apresenta como fundador da Universidade do Templo Olhar Divino, uma escola de Umbanda Coral
encontro entre as culturas afro, cultura indígena, cultura do povo do Oriente e cultura dos povos do deserto. O acesso a essa universidade, a esses estudos, é facultado a todas as pessoas ou é restrito àqueles que cultuam a sua religião? Como é que funciona o acesso a essa universidade, Padrinho Tico Barreto? A gente, no entendimento de fundar essa universidade, a gente foi tentando entender como é que era a forma que meu avô ia orientando do conhecimento que ele teve, qual que é a forma que a Nick Coral, minha mãe, ia orientando, e a forma que a gente conseguiria depois colocar tudo isso dentro de alguma linguagem, de algum método, utilizando a cultura, a arte, práticas de autoconhecimento para educar, né? A ideia de tentar colocar a educação através de práticas, onde o corpo se sensibiliza com a prática, e aí depois você vai para os textos, e aí sua mente está mais desarmada para você conseguir decifrar o símbolo dos textos e fazer as chaves dos conhecimentos. Então, a gente inverte um pouco a metodologia. Tem, sim, de quarta-feira tem o trabalho da madrinha, que é importante conhecer. A ideia é que, assim, tem os cursos que são extracurriculares, que, assim, curso de reiki, curso de chakras, de massagens, que ao longo do ano a gente faz alguns, mas a escola de formação mediúnica, ela é uma fase que as pessoas vão passar dentro da rotina daquilo, e como tem algumas coisas, algumas práticas, inclusive são as práticas da deontologia enteógena, planta, a ayahuasca, ela é só permitida em ritual religioso, onde as pessoas dessa prática, elas fazem parte de uma associação daquilo, onde planta aquilo, né? Então aí é onde isso é permitido, onde tem uma questão cultural em volta, onde tem um estatuto religioso, onde tem uma série de valores ancestrais, tradicionais, muitos conservadores, muitos também progressistas, é um casamento do conhecimento, né? Então, tem esse direito. Então, para a pessoa ter essas experiências, é importante ela fazer parte ali do grupo por um tempo, né? Então, quem fica um ano na casa, é uma formação que a pessoa sai ali, porque aí o começo é a escola de filosofia mediúnica, aprender a ter contato com as suas forças, passe, reiki xamânico, essas curas com as mãos, né? Depois as pessoas vão aprender a se desenvolver no corpo da guarda, né? Que são os cambores, os guardiões, os guardadores, as pessoas que guardam os panos sagrados, os livros, as escrituras, os panos de santo, limpam os altares, enfim. Aí tem depois a outra escola, que é a escola coral, que é da música. Aí chega uma hora que ela vai para aquilo que na Umbanda tradicional a gente chama de curimba, lá a gente colocou como a nossa escola coral mesmo, do coral musical, que aí as pessoas vão desenvolvendo instrumentos, né? Então a gente tem um trabalho, a gente tem violoncelo, bandolim, a gente tem harpa, a gente tem teclado, a gente tem teremin, a gente tem uma série de instrumentos que traz uma riqueza, né, da diversidade, dessa coisa brasileira tão miscigenada. Então é bonito, é gostoso de praticar, né? Mas o senhor não respondeu. O acesso é facultado a todos os interessados ou só para os iniciados no seu templo religioso? Por exemplo, vai lá o Afonso e diz, não, quero me inscrever, quero conhecer essa beleza toda, essa cultura milenar. Aí eu posso ou não posso? Como funciona? É a pergunta. Pode, depende dos trabalhos. Assim, o trabalho da minha mãe, que é esse pronto-socorro, a pessoa chega ali para assistir um trabalho, para poder cantar, tomar um passe, passar por alguma entidade manifestada, ela só chega ali e tem acesso. E aí tem os cursos que são voltados a essa questão de curas, né? Reiki, passe, introdução mediúnica, a pessoa não precisa ser associada da casa. Agora, se ela quer uma formação, né, uma graduação ali nesse conhecimento, aí ela passa, é que nem se matricular numa universidade. Você vira um sócio, faz uma contribuição mensal, e aí tem ali as práticas, mas dentro de outro nível de profundidade, né? A gente trabalha muito com meditação ativa, trabalho corporal, trabalho com pintura, psicoterapia, arte-terapia, rebirthing, enfim, práticas, né, corporais, físicas, mentais, emocionais, lúdicas, né? Isso tem muito, que a gente acredita que é a formação do médium. Padrinho Tico Barreto, da escola da Aya Umbanda Coral,
do Templo Olhar Divino, filho da madrinha Nique Coral e neto do padrinho Natalício Barreto. Nosso muito obrigado pela sua presença no programa Conviver. Foi muito bom conviver com o senhor, conhecer um pouquinho, mas ainda tem muita coisa aí a ser desvendada nessa escola da AIA Umbanda Coral, e quem sabe o senhor possa estar conosco aqui novamente. Nesse minutinho final, eu passo a palavra ao senhor para a sua despedida. Bom, quero agradecer, Afonso, a oportunidade com a palavra. Às vezes é tanta coisa que a gente fica aí naquela ansiedade de colocar as informações, porque é tanto pouco espaço, momentos, são tão poucos canais que dão essa abertura. Então, eu agradeço profundamente o espaço, a generosidade, a cordialidade, as escutas de você e de todos vocês que estão escutando, dando espaço na sua vida para essa informação, e dizer que isso tudo é patrimônio nosso, a gente precisa cuidar de toda a riqueza ancestral e de estudos psicodélicos que as religiões de matriz originária do Brasil, indígena, traz, a coisa que os negros trazem, sua tecnologia, a forma de também escrever o universo, os povos do deserto. Cada povo nessa antiguidade traz um conhecimento primal e religioso tão poderoso, e a gente precisa pensar em como entender onde essas coisas já estão casadas, né? Já estão falando da mesma coisa. Então, vamos junto participar desse movimento. Muito bem. Eu peço ao senhor que leve aos integrantes do Templo Olhar Divino as nossas respeitosas saudações, nosso agradecimento por tanto conhecimento. Peço que leve também aos integrantes da Universidade do Templo Olhar Divino as nossas saudações fraternas, os nossos agradecimentos. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a você também que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Agradeço aqui no finalzinho, na produção do programa de hoje, Fábio Bettinassi e Alex Monteiro. No apoio à produção, Thaís Cabenguelê. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. E na supervisão, Júlio Sena. Nosso muito obrigado a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou programa Conviver.